Muito bem, estamos usando o livro Crescimento Integral. Quem tem pode abrir aí na página números 45, a lição de número 6. Vamos falar hoje sobre os inimigos da vida com Deus. Inimigos esses que nós devemos lutar e vencer, né? Todos os dias. Versículo para memorização, 1 Coríntios 15, versículo de número 57. Vamos falar juntos? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vitória não somos nós que conquistamos, mas é graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Na página 47 nós temos a introdução que diz assim: afirmar que andar com Jesus é uma caminhada fácil e dizer que é uma caminhada fácil e sem luta é tentar convencer as pessoas ou a si próprio daquilo que o próprio Cristo nunca falou. Seria uma mentira perigosa. Então, o Senhor nunca prometeu uma caminhada fácil, né? Uma vida fácil, mas prometeu uma chegada com certeza na glória, né? Isso nós temos. O discípulo requer renúncia e a disposição de viver como um soldado em plena guerra. Isso nos é exigido porque de fato estamos inseridos numa batalha. E nós estamos numa guerra, mas numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Quem são os nossos inimigos? E sabe quem são os inimigos do cristão, do crente, nessa batalha espiritual? Sabe? É isso que nós vamos descobrir, que nós estamos em guerra. Como assim, pai? Não estou vendo bomba cair, nem tiro. Mas nós vamos ver que a nossa guerra espiritual, ela é diferente, mas tão perigosa como essa guerra, dessas guerras que está acontecendo no mundo ou que já aconteceram, né? Existem inimigos terríveis que se levantam contra a vida do seguidor de Jesus para roubar-lhe a paz e estremecer a sua fé. Eles agem conjuntamente para que não experimentamos a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu nos dar e para que não venhamos dar frutos no reino de Deus. Então está aí os inimigos lutando contra os filhos de Deus. Conhecer o que a Bíblia nos ensina sobre quem são e como agem estes inimigos é muito importante para discernir o que fazer. Precisamos também entender os princípios que nos atestam a vitória que nos foi conquistada em Cristo, pois somos mais que vencedores naquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Amém? Quais são os três inimigos do crente? O mundo, o diabo e a carne. Esses são os três inimigos do crente, do cristão. O mundo, o sistema que promove o pecado, né? Não as pessoas, não a natureza, mas o sistema que promove o pecado. A carne, nosso inimigo, o velho homem que nós carregamos dentro de nós, e o diabo. Então vamos começar lendo aqui em Gálatas, que vai falar desse inimigo chamado carne, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, fala de um grande conflito. O que milita contra o Espírito de Deus por ser oposto a ele. Essa é a pergunta. O que milita, o que faz guerra contra o Espírito de Deus? Gálatas 5, 16 e 17. Então, o Espírito luta contra quem? E a carne luta contra quem? O Espírito. São opostos, né? E nessa guerra interior que nós temos, a carne contra o Espírito contra a carne. Nesse texto, a palavra carne significa a nossa natureza pecaminosa,
nossa inclinação para fazer o que é mal. Vamos ver os versos 19, 20 e 21 de Gálatas 5. Então, está aí as obras da carne, que é essa natureza que habita em nós e tenta nos impulsionar a praticar o que é mal, que é contra a vontade de Deus. Mas, como que a gente vence as obras da carne? Com o fruto do Espírito Santo. Né? Versículo 22 e 23, vamos tentar falar juntos? 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, que vai combater as obras da carne é o fruto do Espírito Santo. Então, com o domínio próprio, dominando a si mesmo para não se submeter ao mal, ao pecado, né? Nós somos tentados, mas a gente não precisa ceder à tentação. Nós podemos dizer não. Podemos dizer não ao pecado. Né? Então, com amor, para não sermos egoístas, com a alegria do Espírito Santo no nosso coração, com a paz de Deus no nosso coração, com a bondade, a fidelidade, a mansidão, para vencermos toda a ira, toda a mágoa, todo o orgulho, toda a vaidade, né? Com a paciência, que é a longanimidade. Então a pergunta aqui é assim: você sente intensamente essa guerra interior sendo travada? Você percebe isso na sua vida? Você é tentado? Né? Se você não é tentado, então porque você não está nesse mundo, né? Mas se você vive nesse planeta, todos nós sofremos de tentação. Até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu tentação, mas nunca pecou. Hoje, num grupo de WhatsApp, eu vi pela primeira vez uma coisa que eu nunca tinha visto falar, uma pessoa falar isso, né? Eu acho que ela está, tenho certeza, ela está bem desinformada, né? Sobre a pessoa de Jesus, né? Que ela falou assim: até Jesus errou, né? Até Jesus errou. Eu pensei, oh meu Deus. Ela não entendeu que Jesus, né, é o único ser humano que pisou na face dessa terra que nunca errou, que nunca pecou. Os outros, sim, de fato, né, todos erramos, né? Agora, dizer que Jesus não agradou a todo mundo, aí está certo, né? De fato, mas errar e nunca errou. Então, todos nós temos consciência dessa guerra interior. Na pergunta de número 3 fala assim: nossa natureza carnal é um grande inimigo da nossa vida com Deus, mas existe outro inimigo que conhece a nossa fragilidade e tenta usá-la contra você. Leia os textos e responda. Agora na página 48, vamos ver esses 3 textos aqui. Apocalipse 12:9, Pedro 5:8, Tiago 4:7, Efésios 4:27. Então vai dizer quem é esse inimigo, por onde ele anda, como você deve combatê-lo, o que você deve evitar. Então vamos ver quem é esse inimigo. Apocalipse 12:9. Então, o nosso outro inimigo, o inimigo do cristão, é Satanás, né? Que antes foi um anjo de luz, que foi expulso do céu quando ele se rebelou contra Deus, se tornou diabo, se tornou Satanás, acusador dos irmãos, e então é real, né? Tem gente que não acredita que o diabo existe, sabia disso? Né? Tem gente que tem essa ilusão, e ele acha, o diabo acha bom que pessoas acreditar que não existe, porque aí de fato ele vai ficar bem à vontade mesmo para fazer aquilo que ele quer, né?
uma vez um pastor falando que um outro pastor chamou ele para expulsar um demônio na casa da vizinha dele, e esse pastor não acreditava que o demônio existia. Olha bem, um pastor que não acreditava que o diabo existia. Isso aí é folclore. E aí ele foi chamar esse outro pastor. Aí o pastor falou assim: mas você não acredita que o diabo existe? Como é que ele está possuindo a sua vizinha? Aí ele falou assim: não, mas é porque essa possessão é braba. Essa agora eu vi que ele existe. E aí ele foi lá, e ele mandou um recado ainda para você. Ele falou o seguinte: que só vai sair se você for lá expulsar ele. Aí o pastor falou o seguinte: então eu vou lá só para falar que ele vai sair em nome de Jesus. Não é no nome do pastor, não é no meu nome, né? E assim dito feito, né? Ele teve que sair em nome de Jesus, porque não era o nosso nome, né? Não sei se você já teve, ou talvez tenha um dia essa experiência, né, de se deparar cara a cara com uma pessoa endemoniada. Não é nada bonito, né? É triste, né? Mas nós confiamos no poder de Deus, no poder do Senhor Jesus Cristo. Porque ele tem que obedecer. Satanás tem que obedecer, porque é no nome de Jesus, né? Não é por causa da nossa piedade, bondade, poder, mas é por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele tem que obedecer, e ele obedece, viu? Sem querer, mas ele obedece, né? Como você diz, sai em nome de Jesus, né? O diabo tem que sair. Muitas vezes resiste quanto pode, mas ele sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o inimigo nosso. Letra B fala: por onde ele anda? Vamos ver então 1 Pedro 5:8. Então, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os guarda, os livra. E o diabo, ele anda aonde? Em redor, né? Ele fica também observando para nos tentar lançar ciladas para que as pessoas sejam enganadas e destruídas, né? Porque a Bíblia diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele usa, né, as artimanhas de várias formas para destruir, enganar, roubar a vida das pessoas. Então, ele está aí, andando, atuante no mundo, né? A letra C diz: como você deve combater? Como é que se combate esse inimigo? Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, diferente da carne, a carne a gente não fala para a carne: sai, está amarrado. A gente não vai falar isso para a carne. A carne você tem que mortificar, né? Você tem que ter um coração quebrantado. É leitura da palavra, é oração, é jejum, fazer morrer, como diz o apóstolo Paulo. Para vencer a carne, tem que fazer ela morrer todo dia, né? Não alimentar a carne, mas fazê-la morrer. Você não vai dizer para a carne: sai em nome de Jesus, mas para o diabo sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então é assim que vence. Veja que você vê, por exemplo, isso na própria palavra de Deus, quando José do Egito estava sendo tentado, né, pela mulher de Potifar. O que ele fez? Perna para quem te quer, né? Vazou, deu no pé. Vou ficar aqui o quê? Hein? Foi assim que ele venceu, né? A tentação da carne. Agora, já diante de um processo, diante do inimigo, ou diante de Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então é diferente aí a abordagem nessa batalha, como que a gente enfrenta o inimigo carne, como que enfrenta o inimigo diabo. Vamos à letra D. O que você deve evitar? Efésios 4:27.
Não deis lugar. Quando que a gente dá lugar para o diabo? Quando ele dança lá as tentações e você fica brincando, né? Com o pecado, você está dando lugar ao diabo, né? Você não vai colocar a culpa em tudo quanto que acontece no diabo. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, isso é o diabo. Não, muitas vezes é a carne, é a pessoa mesmo que está. Mas quando você dá lugar ao pecado, você está dando lugar que o diabo venha trabalhar na sua vida, né? Então, que Deus nos livre, a palavra de Deus nos adverte, não deis lugar ao diabo. E para vencer o diabo, nós temos a armadura, que nós vamos ver mais na frente aqui, a armadura do cristão, né? E uma das partes dessa armadura é a espada do Espírito. E Jesus usou muito essa espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, na tentação lá no deserto, quando o diabo tentou, né? Vinha com a tentação e Jesus dizia, está escrito, e falava a palavra de Deus para o diabo, e o diabo tinha que era derrotado, né? Então, está escrito, usa a palavra de Deus, é assim que a gente vence a Satanás, né? Tendo a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa prática da nossa vida, não sujeitando ao pecado, às tentações do diabo. Número 4 diz assim, o diabo é um terrível inimigo, ele tenta instigar a sua carne para lhe conduzir ao pecado. Ó, tá vendo? Ele coloca os pratos, né, diante das pessoas, os pratos das tentações. Usa suas falhas para lhe causar, acusar e humilhar, afastando da comunhão com Deus, para conseguir seu objetivo. Satanás usa outro inimigo, o mundo. Trata-se do sistema de valores e princípios que regem a vida dos homens sem Deus. É constituído das coisas e ideias que são tratadas como certas, boas e prazerosas por uma sociedade que está longe do Criador. Veja o que a Bíblia fala sobre o mundo e responda. Então abre lá em 1 João capítulo 5, versículo de número 19. Qual a condição que o mundo se encontra? Então, o mundo, esse mundo que não serve a Deus, está sendo enganado e iludido pelo diabo, né? Porque as pessoas não dão valor à palavra de Deus. E aí estão sendo enganadas pelo diabo. E a letra B diz assim, qual a atitude do mundo para com os discípulos de Jesus? João 15, 19. Então está aí, esse é o mundo, todo esse sistema que promove o pecado, odeia os filhos de Deus, porque o simples fato de você querer viver em santidade já é uma afronta para as pessoas que querem viver no pecado. A letra C diz, qual a consequência sobre a vida dos que se tornam amigos do mundo? Qual que é a consequência? Vamos ver lá em Tiago 4:4. Você quer ser amigo do mundo? Do mundo sistema do pecado, né? Sistema que promove o pecado, então você será inimigo de Deus. Todos que querem ser amigos do mundo são inimigos de Deus, porque o mundo anda contra a vontade de Deus, na contramão da vontade de Deus, né? E o cristão, ele quer fazer a vontade do Senhor, então ele não vai se submeter à vontade do pecado. A letra D diz, qual deve ser a nossa atitude em relação então ao mundo? 1 João 2,15. Então, a Bíblia nos chama para amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? E não amar ao mundo.
Mas parece, pastor, não há uma contradição aí, porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E agora? Em qual que eu vou ficar? João 3,16 está falando das pessoas, de toda a criação de Deus, que Deus amou e deu o seu Filho para nos resgatar, nos livrar do pecado. Mas quando diz aí em 1 João 2,15, não ameis o mundo, está falando do nosso inimigo, do sistema do mundo que promove o pecado. Esse é o mundo do qual você e eu não devemos amar. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí? Quem você está amando? A Deus ou ao mundo? E aí o texto ainda segue dizendo, os desejos da carne, o senso do mundo, a soberba da vida, os desejos, as concupiscências dos olhos, como diz o texto aí da palavra de Deus, são inimigas da vontade do Senhor. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Número 5. Os inimigos de sua vida com Deus procuram roubar sua comunhão com o Senhor. O diabo usa o mundo para excitar a sua carne com o fim de que peque contra Deus. Você deve lutar contra o pecado, todavia, se pecar, deve lembrar-se de uma importante promessa. Que promessa é essa? Graças a Deus, E se eu pecar? Então vamos ver, 1 João 2,5, que filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um advogado que intercede não só com a sua palavra, mas com a sua vida, porque ele morreu na cruz, ele tomou o lugar do réu, do condenado, que era eu e você, e sofreu a nossa condenação. Assim, ele se tornou o nosso advogado, fazendo a expiação, nossa libertação do pecado, da morte e de Satanás, veio por meio de Cristo. Então, louvado seja Deus. Essa é a promessa, Nós temos o Senhor que intercede por nós. E número 6 vai dizer: lembrando-se da promessa que temos um advogado, o intercessor junto ao Pai, o que devemos fazer conforme 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor, Ele nos perdoa se nós confessarmos nossos pecados. Você tem feito isso? Quando há arrependimento, quando há confissão, há perdão. Há perdão. Certa vez eu escutei uma pessoa falar assim: não tem problema não, pode pecar, Deus perdoa. Realmente Deus perdoa, mas não abuse da bondade, da graça de Deus. Precisa haver arrependimento do pecado, precisa haver confissão. E diz a palavra do Senhor aí, Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque uma vez que Ele disse, Ele cumpre a sua palavra. E Ele é justo porque uma vez que Cristo pagou o nosso pecado, Ele não vai cobrar de ninguém. Ele é justo. Jesus pagou? Amém? Essa é a garantia do nosso perdão. Não é nem a sua confissão. A garantia do perdão é porque Cristo morreu lá na cruz para pagar o nosso pecado. Porque se Cristo não morresse na cruz, não haveria perdão. Não, Cristo morreu na cruz e essa é a garantia do perdão, que nós recebemos. Então Ele é fiel e justo. Todo aquele que confessar seu pecado recebe o perdão. Amém? Você recebeu e tem recebido o perdão do Senhor? A número 7 diz assim: a confissão e abandono do pecado são uma grande bênção para obter vitória contra os nossos inimigos. Contudo, alguns crentes deixam de lutar com perseverança contra o pecado. Hebreus 12, de 4 a 7, nos ensina como o Pai
nos trata quando brincamos com o pecado. O que ele faz conosco? Vamos ver lá, Hebreus 12. E o versículo de 4 a 7 diz assim: ora, nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco. Meu filho, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, porque Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Todo pai, toda mãe que verdadeiramente ama os seus filhos, o que vão fazer? Corrige. E assim Deus também, nosso Pai Celestial, nos corrige, nos disciplinando para o nosso bem, para nos santificar, para que a gente não viva longe de Deus, mas perto de Deus. O Senhor nos disciplina para nos aproximarmos dEle, né? Para que sejamos filhos na presença dEle, não longe dEle. A número 8 fala: você percebe esta vara de disciplina sobre você? Como você tem reagido? Todo pai que ama, corrige, né? E assim Deus nos ama e nos corrige. Deus nos concede essa graça, que assim possamos viver na presença do Senhor como filhos que amam o Pai e que fazem a vontade do Pai, para que o Senhor nos dê vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Lição sobre os inimigos da vida com Deus. Nessa guerra espiritual, nessa batalha da qual nós estamos inseridos, possamos ser soldados que vencem, vigilantes, né? E não derrotados pelos inimigos. Amém? Vamos orar então. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra, pela espada do Espírito Santo, ó Deus, da qual nós podemos nessa guerra espiritual vencer as batalhas, ó Deus, do dia a dia contra o mundo, a carne e o diabo. Sejamos soldados, ó Deus, que vivem conforme o teu querer, sendo cheios do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito Santo, Deus, seja visto no nosso viver e possamos vencer a nossa natureza pecaminosa, possamos vencer a tentação, possamos vencer as artimanhas do diabo. Ó Deus, nos livra, Senhor, de todo engano, de tudo aquilo que não agrada a Ti. Dá-nos um coração humilde, ó Deus, como filhos que querem agradar ao Pai Celestial. Abençoa, meu Deus, a cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração, tanto aqueles que aqui estão, como daqueles também, ó Deus, que recebem esta mensagem. Que o Senhor fale a cada coração, ó Deus, nos transformando pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.